Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Estamos na 4ª edição da Longevidade Expo Mais Fórum, edição 2022. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Centro de Convenções Rebouças e também com transmissão ao vivo pelo YouTube e também em shopping centers e clubes de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos vocês, então, que estão aí do outro lado da tela. Hoje, dia 29 de setembro, o evento vai até o dia 1º de outubro e vocês já sabem que são inúmeras as atrações, atividades. Temos aqui mais de 200 especialistas debatendo todos os assuntos importantes aí do universo da longevidade e também muitas atividades para realizar. Por exemplo, temos aqui um espaço do Sesc com muitas atrações musicais, de entretenimento. É um evento feito especialmente para vocês. Então, aproveitem. Bom, estamos de volta agora com um painel, já temos aqui as duas panelistas que vão apresentar para analisar o panorama da longevidade no Brasil em cima da pesquisa Impactos Sociais do Envelhecimento Ativo. Então, eu chamo aqui ao palco Graziela Castelo, que é cientista social pela PUC-SP e pesquisadora há 18 anos. Seja bem-vinda. É atualmente diretora administrativa e pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e também professora de Metodologia em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública do curso de pós-graduação em Marketing e Comunicação. Muito bem-vinda. E também aqui com a gente a Ana Mires, Relações Institucionais, Sustentabilidade e Negócio Inclusivo do Itaú. Bem-vindas à Longevidade Expo Mais Fórum, um excelente painel para vocês. Bom, muito obrigada a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje para fazer o lançamento desse estudo inédito. Eu vou passar a palavra para minha colega Ana e depois a gente fala mais da pesquisa. Olá, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui hoje. E eu vou começar falando, enfim, eu cheguei aqui, era para chegar aqui em São Paulo 9 horas da manhã, chegar aqui cedo, acompanhar desde cedo esse movimento, mas São Paulo resolveu me apresentar o trânsito. E eu cheguei aqui quase uma hora da tarde. E eu estou contando isso para vocês porque, ao chegar, eu peguei a palestra do Alexandre Kalash, e foi incrível. Quem não assistiu, sugiro que, eu imagino que tenha ficado gravado, né? As palestras vão ficar gravadas. Sugiro que assista, porque ele trouxe todo o cenário do envelhecimento hoje no Brasil. E é muito a partir disso que o Itaú Viver Mais existe, né? O Itaú Viver Mais é uma associação do Banco Itaú, criada pelo Banco Itaú. Ela existe desde 2005. E o nosso foco de atuação é a longevidade. A gente pensa exclusivamente sobre longevidade, sobre envelhecimento ativo. E é nesse sentido que a gente atua em 3 frentes. Então, a gente atua como capacitação técnica e fomento, muito focada em instituições públicas. A gente atua também pensando em novos modelos de trabalho para o envelhecimento, para pessoas 50 a mais, e também gerando conhecimento, conteúdo, dados e disseminando isso, né? Então, não à toa, a gente está patrocinando esse evento, é uma honra estar aqui com o convite do Walter Feldman, ele não está aqui, mas já ele chega. E também selando parcerias como o do SEBRAP, Portal do Envelhecimento, para gerar pesquisas, índices, dados, no intuito da gente, enfim, acabar com estereótipos e começar a pensar de maneira efetiva, com dados com qualidade, de qualidade. E aí é nesse sentido que eu passo a fala para a Grazi, porque a gente vai trazer aqui essa pesquisa financiada pelo Itaú Viver Mais. Obrigada, Ana. Bom, então, de novo, boa tarde a todos e todas. Eu sou Graziela, eu sou pesquisadora do SEBRAP. Na verdade, o tempo passa mais rápido do que a gente atualiza nossos currículos, né? Eu já vou completar 22 anos de pesquisadora lá da casa. O SEBRAP tem 53 anos de existência. Ele é uma associação privada sem fins lucrativos e que, desde seu nascimento, tem como vocação produzir estudos, insumo e refletir sobre a realidade brasileira. Então, lá nós somos um grupo de quase 200 pesquisadores da área de ciências humanas, dos mais diferentes temas, que tentam pensar e propor alternativas a partir de pesquisa, de ciência,
para aprimoração de políticas públicas, enfim, para compreender e tentar ajudar a desenvolver o nosso país. E dentro desse esforço, enfim, então, a gente tem essa parceria já longa com o Itaú, e muito promissora, na verdade, sempre com muita fortuna, muita alegria, que tenta ajudar a contribuir a pensar a questão do envelhecimento na sociedade, especialmente alguns impactos e como a gente pode pensar em áreas de políticas que sejam favorecidas para que a gente tenha cidades, estados e um país mais preparado para esse processo que acontece de maneira tão acelerada, né? Bom, primeiro, agradecer pela possibilidade de fazer essa apresentação. A gente vai hoje lançar o fruto de um estudo que foi feito desde o ano passado, então esse livrinho aqui é resultado disso, está sendo lançado hoje, ineditamente aqui. A gente trouxe alguns exemplares que estavam disponíveis no stand lá do Itaú, a gente vai trazer mais ao longo desses próximos dias, e é dele que eu vou falar. E está online também, né? E está online também. Então, quem quiser pode acessar. A gente trouxe alguns exemplares impressos, mas na verdade está público e disponível na página do SEBRAP. Bom, então, essa historinha um pouco do Itaú com o SEBRAP começou lá em 2018 para pensar a agenda do envelhecimento. Naquele momento, então, eles nos procuraram para a gente tentar fazer um diagnóstico em 5 capitais brasileiras que auxiliasse os conselhos municipais ao seu planejamento, né, a partir de dados que trouxessem um pouco a realidade sobre a questão do envelhecimento naquelas localidades. Eu não vou me deter nisso, mas uma das questões que saiu de maneira muito importante naquele momento foi a ausência de estudos que correlacionavam 2 coisas muito importantes, né? Então, a ausência de estudos no campo do envelhecimento que tivessem o prisma sobre inclusão no mercado de trabalho, né? A gente sabe que tem uma baixa produção de conteúdo em diferentes áreas e setores quando a gente pensa em envelhecimento populacional. A despeito desse fenômeno ser super acelerado no Brasil, a gente ainda precisa, né, e carece de mais produção científica nas diferentes disciplinas sobre o tema. A gente entendeu que tinha esse buraco, né, sobre quais eram as dinâmicas, o que a gente tem que pensar e repensar quando a gente quer garantir a inclusão produtiva da população que envelhece. E nisso nasceu, em 2019, a ideia de fazer o Desafio Longeviver, que eu vou falar um pouquinho mais no final, que é um programa que a gente tem de formação. Então, a gente seleciona 5 bolsistas que, ao longo de 6 meses, produzem artigos inéditos sobre o tema de envelhecimento populacional e os desafios para o mercado de trabalho. A gente já lançou 2 edições, a de 2020 e 2021. Hoje a gente está lançando aqui, vai também abrir o edital para a edição de 2022. Mas a gente entende que o tema de envelhecimento é um tema transversal, atinge todos os setores, todas as áreas das políticas. E aí, em 2022, surgiu, então, o estudo dos impactos sociais do envelhecimento ativo, né? Eu queria agradecer 1 milhão de vezes, e mais ainda depois da fala hoje do professor Kalash, né? A gente se apropriou aí do conceito do envelhecimento ativo para organizar e orientar os nossos estudos. Sem isso não seria possível. E é uma delícia ver alguém que é tão indignado e luta tanto pelo desenvolvimento do país. Então, já fica meu agradecimento dobrado, inclusive porque é o autor e propositor que a gente acompanha sempre. Bom, então, dentro dessa premissa do envelhecimento ativo, que eu não vou me detalhar muito, a gente tem esse pressuposto de algumas áreas que são centrais para pensar no desenvolvimento de políticas públicas que garantam esse envelhecer, né, com autonomia, com processo de poder de escolha, com dignidade, né? Então, entre elas, né, vou aqui pontuar algumas. A gente está falando do direito à saúde preventiva, ao meio ambiente, ou seja, ter acesso à água limpa, ambiente seguro e ar puro, o direito, né, na verdade, políticas e ações que ajudem a população a atenuar, né, os fatores de risco à saúde, o direito à educação e à oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, ao desenvolvimento econômico, ao capital social, à segurança social, financeira e física. Enfim, são vários eixos que a gente precisa intercruzar para conseguir garantir esse envelhecimento com qualidade, né? E esse foi o exercício que a gente tentou fazer, que era um pouco tirar um retrato, uma foto de qual é esse processo de envelhecimento em algumas cidades. Então, a gente fez um survey, um estudo que partiu de uma amostra de 500 entrevistas em domicílios, em cada uma das cidades. A gente fez em São Paulo, Porto Alegre e Salvador, essa primeira rodada do estudo. Hoje eu vou trazer aqui os resultados de São Paulo, né? Então, é um estudo inédito. A gente fez uma amostra probabilística, domiciliar, com população de 50 a mais,
que permite a leitura dos resultados para diferentes grupos dentro dessa população. Então, a gente tem resultados para a população de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a mais, né? Entendendo que ele não é um grupo homogêneo em si, a gente tem que também entender a heterogeneidade das situações das pessoas nessa faixa etária. E a proposta do estudo era justamente correlacionar diferentes dimensões, né, do processo de envelhecer da população que servissem como substrato para o planejamento de políticas e ações promovidas por diferentes entes, né? Então, o que a gente queria era um diagnóstico que auxilie e que vá, né, a gente espera que auxilie na formulação de propostas e no acompanhamento mais efetivo do que é a condição de envelhecer nessas cidades. Então, para isso, a gente, obviamente, as entrevistas eram na casa dos respondentes, com uma amostra quantitativa, isso tinha alguns limites, a gente não conseguiu esgotar todas as dimensões que a gente sabe que precisa explorar, mas a gente elegeu 11, e essas dimensões a gente explorou a fundo. Então, são elas, né? A gente fala de atividade física, segurança financeira, autoestima, bem-estar, capital social, inclusão produtiva, exposição à violência, inclusão digital, mobilidade, saúde, no que diz respeito à prevenção e acesso, e práticas culturais, né? Então, essas 11 dimensões foram aferidas na pesquisa e elas deram resultado a esse livrinho que a gente está lançando hoje aqui. Então, está aqui disponível, mas ele está já online na página do SEBRAP, vocês encontram, é sebrap.org.br, né? O livro traz, além de uma introdução sobre a agenda do envelhecimento ativo, o conteúdo próprio da pesquisa, que tem o índice do envelhecimento ativo, que eu vou apresentar hoje para vocês, e ele explora 11 capítulos diferentes, né, curtinhos, com os dados de cada uma dessas dimensões. Então, quem estuda cultura tem dados sobre quais são as práticas culturais da população de 50 a mais na cidade de São Paulo, né? Tem dados sobre saúde e prevenção, tem dados sobre exposição à violência, segurança, tem dados sobre bem-estar, sobre mobilidade, enfim, tem um arsenal de informação. O livrinho, obviamente, não esgota toda a análise, né? A gente traz uma apresentação desses resultados, mas se coloca à disposição os dados que deram origem à pesquisa vão ficar públicos para que outros pesquisadores também possam fazer novos usos e novas análises, né? A gente convida todos a usarem e abusarem dessas informações. Mas hoje, então, eu vou dar uma pincelada dos resultados que a gente tem para vocês, né? Bom, a gente coletou, então, a gente faz entrevistas de mais ou menos 1 hora com cada um desses 500 respondentes, né? A amostra priorizou a diversidade da cidade, diferentes idades, diferentes situações econômicas, representativa da nossa realidade, mas para tentar apresentar resultados que rapidamente, né, assim, ou no primeiro olhar, revelassem qual o estágio de desenvolvimento, quando a gente pensa na qualidade de vida da população que envelhece aqui na cidade de São Paulo e nas cidades de Salvador e Porto Alegre, né, a gente quebrou um pouco a cabeça e tentou pensar na construção de um índice, né? A gente está chamando aqui de índice de envelhecimento ativo, porque justamente ele é a combinação de diferentes dimensões que promovem a qualidade de vida dos cidadãos, né? E esse índice nada mais no final, de uma nota de 0 a 100, na verdade, essa nota foi calculada a partir de modelos estatísticos, né, considerando essas 11 dimensões que a gente explorou. Para cada uma dessas 11 dimensões, a gente criou um índice individual, né, que considerou diferentes perguntas para compor. Então, na verdade, no final, esse índice de envelhecimento ativo ele é basicamente a média simples, tá, dessas dimensões que a gente avalia. Para vocês terem ideia um pouco das questões que orientaram o estudo. Então, quando a gente está falando de segurança financeira, a gente explorou questões como renda, saúde e segurança financeira, percepção da sua situação financeira pessoal, expectativa da situação financeira no futuro, quão seguro que as pessoas se sentem em relação ao próprio futuro financeiro. Quando a gente fala de bem-estar, a gente explorou questões como satisfação com a condição de saúde, capacidade de realizar atividades, e satisfação com diferentes aspectos da vida, né? Desde lazer, sexualidade, rotinas do cotidiano. A gente falou de inclusão produtiva, então uma dimensão
é importante para a gente. Nela, a gente trata desde acesso à educação, então, grau de escolaridade, acesso a cursos, capacitação técnica, até níveis de inclusão produtiva no mercado de trabalho, então, formalização do trabalho, segurança, orgulho, segurança do retorno financeiro vindo do trabalho. A gente sabe que a incidência de idosos, de pessoas acima dos 50 anos que estão trabalhando é baixa, então a amostra também previu uma amostra complementar com pessoas que, acima dos 50 que trabalhassem, para a gente poder fazer essa análise. Ainda, então, continuando, a gente tem a dimensão de inclusão digital. Nela, a gente explora questões como acesso e frequência de uso da internet, posse de celular e de outros dispositivos. A gente sabe que o celular fez essa mágica, que conseguiu multiplicar o acesso às tecnologias. Mas, quando a gente pensa em inclusão digital, a gente não pode se limitar só ao acesso a dispositivos ou à internet. O tipo de uso tem se tornado e vai se tornar cada vez mais um refletor das desigualdades que se multiplicam no país, Porque o que acontece? Quando a gente usa só no celular, a gente limita a nossa possibilidade de uso, Então, é um jeito importante da gente identificar outros fatores de exclusão digital. Assim como literacia digital. Então, também tem perguntas sobre as habilidades que as pessoas têm na internet. Às vezes a gente fala, agora eu tenho a conexão. Mas o tipo de uso que se faz, ele vai garantir mais oportunidades ou vai realmente limitar as experiências e, eventualmente, até gerar malefícios. A gente sabe que também na internet nem tudo só é positivo. Bom, a gente falou, eu nem vou me estender, porque eu já estou aqui falando bastante, mas falou de saúde, prevenção e acesso, autoestima, a gente trabalha com algumas escalas de autoestima, capital social, vou traduzir aqui, que é um pouco mais, está muito mais etéreo, mas a gente, quando fala de capital social, a gente tem, tem dados sobre isolamento domiciliar, dados sobre redes primárias de confiança e dados sobre práticas associativas. Quando a gente está falando de exposição à violência, a gente tem tanto eventos de exposição à violência que a pessoa viveu ao longo da vida, em intervalos mais curtos de tempo, até a experiência de violência ou de sensação de insegurança no lugar em que elas moram. Ainda tem a dimensão de mobilidade, com a capacidade da pessoa de transitar e utilizar diferentes modais e circular pela cidade, e práticas culturais. Então, para vocês verem que a pesquisa tem bastante fôlego e bastante informação. Desse caldeirão todo, então, a gente criou esse índice de 0 a 100. Então, só uma nota que vale a pena sempre mencionar. Quando a gente fala que é o índice de 0 a 100, o 100 não é o excepcional, Quando a gente fala, o 100 é o extraordinário. Então, a gente tem o índice de práticas de atividade física. O 100 não é o atleta, O 100 é aquele que faz as atividades físicas necessárias para uma qualidade de vida razoável, O 100 é o bom, não é o excepcional. Quando a gente pensa em renda, o 100 não é o milionário, tá certo? Então, tendo isso em mente, a gente apresenta aqui para vocês o índice. Então, o índice de envelhecimento ativo diz para a gente que São Paulo está em 51. Ou seja, tem metade aí do caminho para chegar no razoável, no mínimo necessário para uma condição de envelhecimento adequada. E ele é uma média, E a média que reflete também uma diversidade de situações, tá? Se a gente olhar para as 11 dimensões, eu não vou falar aqui uma a uma, mas, obviamente, todas estão muito longe do 100, Algumas com maior grau de dificuldade, outras com menor grau de dificuldade. É importante dizer que esse primeiro retrato, que vai dar tempo de eu apresentar agora aqui, ele também esconde algumas nuances, Esse não é o retrato idêntico para as diferentes populações. Ele reflete mais o grupo majoritário, porque quando a gente pondera o dado, aí vai ser a população mais de 50 a 65 anos que está refletida, mas na publicação vocês têm os dados abertos nos diferentes grupos etários e esse cenário vai mudar bastante. Então, por exemplo, inclusão digital, a gente tem um indicador aí de 56, Ou seja, ele até está puxando para cima um pouquinho o índice de inclusão do envelhecimento ativo. Se a gente olhar para o grupo de 80 a mais, esse indicador cai para 14, Ou seja, a gente tem problemas diferentes a depender dos grupos que a gente avalia. E aí, enfim, só para já dar alguns biscoitinhos aí para vocês, Então, quando a gente olha o índice de envelhecimento ativo por característica demográfica, a gente não vê muita variação de gênero,
mas é só aqui. A gente vai ver isso variar bastante a depender da dimensão que a gente analisa. Mas, obviamente, tem uma forte correlação por idade, então, quanto mais velho, o índice se torna menor. Tem uma alta correlação com escolaridade, com classe, né? Então, mais escolarizados têm um índice melhor, pessoas de classes sociais mais altas têm índice maior. Tem uma forte correlação com cor, né? Então, enquanto a população autodeclarada branca tem um índice de 53, a parda tem um índice de 50 e a população que se declara preta tem um índice de 42, né? Então a dimensão racial é uma dimensão fundamental para a gente pensar o processo de envelhecimento. E tem esse recorte ainda dos idosos que trabalham e que não trabalham, e também tem efeito aí para o índice, tá? Mesmo nos idosos mais novos e os mais velhos. Bom, aí dando alguns outros resultados das dimensões como um todo, quando a gente fala de segurança financeira, o índice está em 41, então a segurança financeira é uma das dimensões que a gente tem o pior, né, de pior desempenho na cidade de São Paulo. A gente sabe, né, quem mora aqui sabe que a desigualdade aqui, enfim, se multiplica como no Brasil. A despeito de segurança financeira, a gente não está falando de estar ou não trabalhando, né? Assim, a segurança financeira é dada pela segurança que você tem no seu domicílio. A gente não encontra uma diferença importante entre homens e mulheres, mas uma diferença brutal quando a gente olha para a classe e escolaridade, né? Só para dar uma pincelada, acho que esse dado fica mais claro, o índice é uma coisa muito etérea, né? De onde ele vem? Então, ele vem de perguntas como essas, né? Quando a gente perguntou para a população de São Paulo, né, pensando na sua renda atual e nas suas economias, quão fácil ou difícil é para você atualmente pagar por suas contas para passar o mês? Estou falando aqui da população de 50 a mais, né? Para 48% é difícil ou muito difícil, tá? Esse dado é muito preocupante. E quando a gente pergunta sobre o futuro, né? E quão confiante você é sobre ter renda e economia suficientes para você se manter durante toda a sua velhice até o fim da sua vida? Só 30% se diz confiante ou muito confiante, né? Esse é o retrato da nossa cidade. A gente sabe que não é o retrato da maioria das pessoas que estão aqui, mas é uma cidade que demanda muitos desafios, especialmente nesse sentido, né? Bom, e aí um pouco para vocês terem essa abordagem. Quando a gente fala de trabalho e inclusão produtiva, aí a gente tem uma diferença de gênero significativa, né? Homens estão mais incluídos produtivamente do que mulheres, né? Era esperado. Quanto mais jovens, maior a inclusão produtiva, então a gente sabe que ao passar do tempo isso reduz. Está fortemente correlacionado com classe e escolaridade, né? Quem são as pessoas acima de 50 anos que conseguem se manter no mercado de trabalho? Fundamentalmente as pessoas mais escolarizadas e com melhor situação financeira, tá? A última, tem um efeito espúrio aí, porque a gente perguntou para quem está trabalhando, né? E inclusão digital? Bom, inclusão digital tem esse índice de 56, está um pouquinho acima da média do índice de envelhecimento ativo, né? Mas aí a gente tem alguns dados reveladores, né? As mulheres estão um pouquinho mais incluídas digitalmente do que os homens. Eu não trouxe os dados abertos aqui, mas isso é um efeito mais das atividades de sociabilidade que as mulheres fazem, né? E também porque as mulheres pesquisam sobre saúde, né? Então, elas têm uma vida ativa online, mais do que os homens, a despeito de que ainda tem muitas barreiras para pensar em serviços como serviços de governo online, o uso de serviços bancários, isso é né? E ao passar da idade, a exclusão digital é latente, né? Olha a diferença entre quem está entre 50 e 69 anos, que tem um índice de 66, até o pessoal de 80 ou mais, que tem um índice de 14, né? Bom, aí tem uma altíssima correlação por escolaridade, por classe, uma correlação forte de raça também, né? Brancos têm uma inclusão digital muito maior do que pretos e pardos, enfim, outro desafio para a gente se colocar, e estar trabalhando também tem impacto para a inclusão digital, né? Então, aí a gente não sabe quem gera o quê, se você está trabalhando, então te ajuda a se incluir digitalmente, ou porque você está incluído digitalmente, você tem mais facilidade de conseguir trabalho, mas o que se sabe é que tem essa forte correlação. Então, esse dado é importante, porque a gente fala, nossa, tem que olhar para tudo, mas às vezes, se a gente priorizar algumas agendas, a gente consegue ter efeito em outras, né? Se a gente garante a saúde da população, a gente consegue garantir que ela tenha as condições necessárias para se capacitar, para fazer curso. Se a gente talvez garantir inclusão digital, a gente também pode, de alguma maneira, mexer
na inclusão produtiva. Então, um pouco desse exercício dessa pesquisa é dar esses mapas, né? Ou começar a dar pistas de como a gente formula ações e políticas assertivas e urgentes, né? Assim, eu estou na geração que o Kalash falou, né? Daqui em 2050 já vou estar com 70, então assim, a gente já perdeu, né? A gente está sempre atrasado aqui no Brasil, mas espero que a gente tenha tempo de recuperar. Bom. Prevenção e acesso à saúde, né? Aí inverte, as mulheres têm um indicador muito melhor do que os homens, né? Então, também é dado na literatura. A gente sabe que as mulheres cuidam da saúde delas e dos homens, da família, em geral. Temos que mudar isso, né? Todo mundo tem que se cuidar. Bom, e aqui o que eu queria chamar a atenção é para a diferença inversa por faixa etária. Vocês estão olhando aí que as pessoas de 70 a mais, ou de 80 a mais, têm um índice de saúde, no que diz respeito à prevenção, melhor do que as pessoas de 50 a 69. Eu não estou falando da condição, tá? Estou falando de acesso à saúde e o que as pessoas fazem para se prevenir. E aí, o que essa história conta para a gente? Conta que quem se previne vive. Então, a gente está olhando para quem sobreviveu, né? E aí, um dado muito importante, né? Assim, de volta a pensar no alerta, né? O envelhecimento é um processo que começa quando a gente nasce, né? Então, a manutenção é cotidiana. Bom, e por fim, eu vou trazer aqui os resultados de autoestima, né? Assim, é legal quando a gente faz survey, é legal que a gente consegue normalmente aferir questões que são mais difíceis nos dados mais macro, né? Porque são raras as oportunidades que a gente tem. E agradeço de novo, né, o Itaú Viver Mais, que banca e patrocina a gente fazer pesquisa de substância, de fôlego, desse tamanho, dessa dimensão, né? E a gente pode perguntar, a gente fez uma bateriazinha de perguntas para entender a autoestima, que é um elemento determinante para como a gente vive e processa a nossa vida, né? E aqui também tem alguns fatores bem reveladores, né? As mulheres têm, apesar de ser o índice com melhor desempenho, dentre os 11 que a gente aferiu, ainda assim tem um caminho grande pela frente, né? A gente está com um índice de 66, quanto o mínimo seria 100, né? 100 é onde a gente quer chegar para estar todo mundo com uma condição razoável de vida. Bom, mulheres têm uma autoestima um pouquinho melhor que a dos homens, né? Então, em geral, elas chegam no envelhecimento com um pouco mais de autoestima, mas aí, quando a gente olha para a faixa etária, a gente percebe uma queda significativa, né? Então, também a gente tem que entender que as políticas e as ações não podem ser feitas de maneira homogênea, né? Os grupos etários diferentes demandam cuidados diferentes. E quando a gente olha para o grupo de 80 a mais, acho que é urgente, né, se pensar e se trabalhar com essa população também de maneira subjetiva, né, naquilo que aflige no seu cotidiano. A autoestima está fortemente correlacionada com escolaridade e com classe, né? Ou seja, quem tem as condições também tem condições de ter mais segurança na própria vida, e tem uma correlação, uma das maiores, né, por raça, né? E isso revela essa brutal desigualdade que a gente tem nesse país, né? Assim, se a gente olhar ali, o indicador de autoestima entre brancos é de 70, vai para 62 entre pardos e cai para 55 entre pretos, né? Então, a gente é urgente, mais do que urgente, essa pauta entrar. E, infelizmente, né, o Dr. Kalash citou hoje a existência de um doutorado sobre raça e envelhecimento, né? É uma pauta urgente, a gente precisa difundi-la, produzir, precisa de pesquisa e ciência em cima disso também. E a autoestima também está associada à capacidade de se incluir no mercado de trabalho, né? A possibilidade da pessoa ter, se quiser, a chance de se manter produtivo como queira, né? Bom, então esse é um pouco o panorama. Fica aqui o convite, a pesquisa está saindo do forno mesmo. Hoje é o dia de lançamento, acabamos de pôr no site do SEBRAP, então é sebrap.org.br, vocês baixam o PDF completo. Lá também tem todos os contatos. A gente fica à disposição para justamente quem quiser depois acessar os bancos. Claro, a gente trata, anonimiza, né, tem todo o processo de controle para isso, mas pesquisadores, formuladores de política, pessoas da sociedade civil, das empresas, quem quiser planejar e pensar ação em cima de dado efetivo, a gente está à disposição. E aí eu faço um segundo convite para vocês hoje. Só para fechar, que eu não mostrei, e esse é um ponto crítico da autoestima. Eu vou mostrar aqui as barrinhas em vermelho, até para vocês entenderem o efeito da idade nesse processo, né? Quando a gente fez diversas perguntas sobre autoestima, mas uma delas, né? Então, às vezes acho que não presto para nada, né? 10% das pessoas concorda com essa afirmação.
que é bem pesada, tá? Se a gente olhar pelos grupos etários, a população de 80 ou mais, 27% concorda com essa percepção de que não presta para nada. É muita coisa, né? E se a gente olhar a última barrinha ali, quando a gente perguntou, eu não tenho muito mais do que me orgulhar, né? Eu não tenho muito do que me orgulhar. 37% concorda que acha que não tem muito do que se orgulhar. E quando você chega na população de 80 a mais, né, que já, né, quase não, metade, 49% diz que não tem muito do que se orgulhar. Isso mostra a desvalorização, né, da velhice no nosso país, como ela é intensificada à medida que as pessoas envelhecem mesmo, né? Bom, e aí então o convite que eu fiz, e que agora eu vou fazer efetivamente, que eu falei que ia fazer e não fiz, como eu contei para vocês lá no início, então nesse processo do SEBRAP, enfim, com a parceria do Itaú Viver Mais, a gente fez esse diagnóstico que tinha uma lacuna de estudos e de conteúdo para pensar as mudanças do país no processo de envelhecimento, especialmente para o acesso ao mercado de trabalho. E aí não é só como a gente garante que os idosos se incluam no mercado de trabalho, mas como o mercado olhe para os idosos, né? E como o governo olhe para os idosos, como a sociedade, mais do que os idosos, se prepara para esse momento, né? Inclusive na sua dimensão produtiva. E para isso a gente precisa entender quais são as possibilidades, problemas, barreiras, empecilhos que a gente tem que enfrentar. Então, a gente lançou o Desafio Longeviver, que é esse programa que é um pouco a alma do SEBRAP, que mistura pesquisa com formação. Então, a gente, com o apoio do Itaú, seleciona 5 bolsistas, eles recebem uma bolsa, tá, no valor de R$10 mil no total, para produzirem ao longo de 6 meses um artigo inédito sobre o tema estudo sobre mercado de trabalho e envelhecimento populacional. Então, eles têm que propor um artigo, né, uma pesquisa que eles vão endereçar em 6 meses e resultar num artigo sobre esse tema. E, além da bolsa, eles obviamente são orientados por pesquisadores lá do SEBRAP, passam por cursos de formação. É um edital aberto, ele não tem disciplina determinada, então profissionais de qualquer disciplina podem aplicar. A gente também não tem nenhum critério de titulação, a gente pede só que a pessoa esteja pelo menos no último ano de graduação, mas mestrandos, doutorandos, pessoas graduadas, enfim, então são todas mais que bem-vindas para participarem desse edital. E aí conto aqui a novidade para vocês, né? Então, o Desafio Longeviver SEBRAP Itaú, ele tem o objetivo de fomentar a produção de conhecimento no Brasil sobre envelhecimento da população e os desafios para o mercado de trabalho. O programa, então, em 2020 e 2021, já conseguiu, né, apoiou a produção de 10 artigos, 5 por ano, e a ideia, nesse momento agora, é lançar o Desafio 2022-2023, 2022, 2023, porque a gente está começando agora e vai terminar em 2023, né? Mas a ideia é manter o mesmo tema, porque a gente sabe que precisa, é uma agenda larga, quando a gente fala mercado de trabalho e envelhecimento, não é um teminha pequeno, é um teminha grandão, é um temão grandão. Então, a gente resolveu manter o tema, mas estimular que as pessoas apliquem suas propostas dentro de alguns eixos específicos, né? O primeiro é esse que a gente agora discutiu também, raça, inclusão produtiva e envelhecimento populacional. Esse é um eixo novo dessa edição e a gente está muito contente de ter implementado, porque entende que é um buraco gigantesco no nosso país, né? E que o Kalash hoje reforçou, né? Não tem produção de conhecimento sobre o tema aqui no Brasil ainda, ou tem, né, um doutorado, é muito pouco. Outras linhas que a gente também quer priorizar. Então, dinâmicas de gênero no envelhecimento e acesso ao mercado de trabalho, envelhecimentos, desafios para a inclusão produtiva da população LGBTQIA+, violência patrimonial e econômica, proteção, segurança e situações de risco para o desenvolvimento econômico, mudanças no setor econômico, ocupações e novas formas de inclusão produtiva, desafios e oportunidades para a empregabilidade na era digital e sobreposições de situações de vulnerabilidade, né? Análises por classe, territórios e grupos excluídos historicamente. Bom, o edital está aberto hoje, vocês encontram lá as informações, o regulamento, como se faz a inscrição no site do SEBRAP também. As inscrições vão até dia 11 de novembro, tem um tempão aí, mas já olha agora, porque a pessoa tem que mandar uma propostinha, é curta, mas pelo menos com as ideias que ela quer desenvolver, o currículo, enfim, algumas informações que a gente precisa para fazer a seleção, né? Então, a ideia é que as inscrições encerrem dia 11 de novembro, que até o final de novembro a gente esteja
já tenha, né, os 5 bolsistas eleitos, né, já tenham passado por esse processo de avaliação, e aí o programa começa efetivamente em dezembro. Bom, o convite reforçado aqui, por favor, entrem lá, acessem, é um programa super bacana, tem videozinho também dos ex-bolsistas, assim, é sempre uma experiência muito enriquecedora para todos nós, os pesquisadores do SEBRAP que estão envolvidos e os bolsistas. E para dar uma pincelada, no estande do Itaú também a gente tem um livrinho, que acho que acabou agora, mas depois eu deixo mais, que é o Impacto, que eu apresentei, mas também a gente deixou disponível os livros dos desafios anteriores. Eles também estão no site do SEBRAP, tudo gratuito, é só baixar lá. Mas para vocês terem alguma ideia do conteúdo que a gente já explorou ao longo desses últimos 2 anos. Então, em 2020... a gente apresentou um estudo, né, do Ian Prates e da Maria Eugênio sobre os idosos na pandemia, trabalho e proteção social no contexto de exclusão forçada, né? Eles fizeram uma análise muito potente sobre o que aconteceu com os idosos que saíram do mercado de trabalho em 2020. Essa análise foi feita no comecinho, lá no finalzinho de 2020, comecinho de 2021, e revelou, né, que, na verdade, muitos brasileiros perderam emprego e quando alguns estavam começando a voltar a ter, os idosos saíram definitivamente, né? Então, tem um buraco aí que ampliou com a pandemia. A gente tem um segundo estudo do Vitor sobre mercado de trabalho e convivência intergeracional. Então, ele vai mostrar qual é o impacto para as cuidadoras informais que estão em casa, né, cuidando de idosos, no acesso ao mercado de trabalho. A gente tem o trabalho da Josilene, que faz uma análise sobre o processo, as estratégias para o envelhecimento, através de um estudo qualitativo com mulheres e homens que estavam com 50 anos, como essas pessoas projetavam, quais estratégias elas tinham para pensar o envelhecimento. As pessoas ainda não têm muitas estratégias. O Renato, no 4º capítulo, faz uma análise sobre a expectativa de vida no mercado de trabalho, considerando a expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida no Brasil, e ele revela que a expectativa de vida no mercado de trabalho está reduzindo, a despeito das pessoas estarem ficando mais velhas, ou seja, o problema que é grave é gravíssimo, recomendo, isso especificamente para alguns grupos é mais assustador, mulheres saem mais cedo, mulheres nas áreas rurais, enfim, tem grupos ainda mais vulneráveis dentro de toda a situação que é de alta vulnerabilidade. E, por fim, o artigo do Marcos, que faz uma reflexão sobre o processo de envelhecimento em Rio das Ostras, uma cidade do Rio de Janeiro de médio porte, que viveu uma promessa de crescimento com pré-sal e depois passou por uma crise econômica muito forte. E aí ele vai entender como essas pessoas que foram com uma promessa de desenvolvimento agora estão lidando com a própria velhice. Na edição de... Grazi, oi, só um minutinho. Só para pegar um gancho sobre o lançamento de hoje, né, é inédito, e espero que todos se inscrevam, para a gente é de suma importância. A gente vem conversando muito sobre isso, Grazi e eu, no sentido de fomentar novas pesquisas e novos pesquisadores. E novos não porque são novos, entrando agora no mercado, mas no sentido de se posicionarem e entrarem em editais como esse. Infelizmente, eu ouvi semana passada um pesquisador negro dizendo que ele não estava conseguindo submeter os artigos dele porque a temática dele com recorte racial não estava sendo aceita. E isso é muito grave e estou falando isso claramente, fazendo apelo para que pessoas negras, indígenas submetam seus trabalhos, submetam seus artigos, enfim, porque a gente quer exatamente esse olhar, essa outra perspectiva que até então não é trazida, não é olhada e valorizada. É para isso que o Itaú Viver Mais existe, né? É para olhar para o envelhecimento, mas com um olhar diverso, não com um recorte exclusivo, né? Que a gente já vem vindo, a gente já vê muitos trabalhos sobre isso. Então, a ideia é essa. Por favor, submetam seus trabalhos, por favor, tragam seus novos olhares, porque é isso que a gente precisa. Maravilha, Ana, obrigada. Acho que é isso, né? Assim, eu vou terminar que tenho 7 segundos, eu vou deixar o convite para vocês verem a publicação diretamente no site, mas é isso, né? O trabalho de formação e a gente tem muito pouco espaço para a ciência no Brasil, infelizmente isso piorou muito nos últimos anos, né? Então, tem uma oportunidade de bolsa, não são só novos pesquisadores, a gente sabe que tem muito pesquisador que precisa de auxílio para conseguir desenvolver seus trabalhos, né, assim, e temas que não estão sendo visibilizados, a gente precisa dar luz, então, apliquem, né, e vamos multiplicar esses esforços e esses exercícios. Então, eu agradeço muito a todos e espero que a tarde seja mais agradável ainda. Obrigada. Obrigada.
Muito obrigada. Maravilhoso. Vocês gostaram da palestra? Então, ó, cadê o QR Code? Vai aparecer a qualquer momento aqui no nosso telão, um QR Code para vocês avaliarem todo o conteúdo aqui do Longevidade Expo mais Fórum. Ainda não? Vai aparecer a qualquer momento, gente.